Obrigada a todos pela participação nessa videoconferência, onde a gente tem a participação do Dan Cava, que é o nosso responsável, sócio da TAG, responsável pelo time de investimentos, e Lívio Ribeiro, que é nosso economista consultor, que também atua junto à FGV IBRE, né, que é o Instituto Brasileiro de Economia. A gente vai aqui falar um pouquinho de cenário internacional, pretendemos aí cobrir de uma forma macro os principais pontos mais relevantes desse momento, e a gente achou que o melhor formato seria ser meio que um bate-bola entre o Dan e o Lívio. A gente pede para que vocês encaminhem as perguntas pelo chat, eu vou estar aqui monitorando as perguntas. Vários clientes encaminharam perguntas antecipadamente, que já estão com o Dan e com o Lívio, então eles vão fazer uma breve apresentação e vão seguir já com as respostas a essas perguntas. Enquanto isso, eu vou lendo aqui no chat e repassando para eles, tá bom? Obrigada novamente e boa palestra para todos nós. Bom, boa tarde, obrigado pela introdução, Márcia, obrigado por ter aceito o nosso convite, Lívio. Como a Márcia já antecipou, a gente pretende fazer aqui um bate-bola, mas a gente queria gastar pelo menos aí o Lívio 15, 20 minutos, e depois eu vou gastar uns 5, 10 minutos fazendo uma parcela um pouco mais didática aí para alguns de vocês, mas eu queria que o Lívio começasse dando um panorama geral aí do que ele está vendo de cenário econômico. Obviamente que aqui a nossa live é focada em tudo ex-Brasil, né? Então, Lívio, queria te convidar aí a começar, dar um panorama geral de como é que você está vendo todo esse cenário aí de mundo, crescimento, inflação, pandemia, vacinas, etc. Maravilha. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. A gente tem uma apresentação, né, mas na verdade eu quero muito mais fazer um bate-papo e usá-la de apoio, se necessário, do que ficar recorrendo à estrutura dela como um todo, tá? Porque é uma apresentação pesada e eu acho que aqui a gente pode fazer uma coisa que seja mais direta e que nos dê uma visão geral do cenário. Eu queria separar em 3 grandes pontos. A primeira discussão, uma discussão sanitária, né, o debate de como a vacinação no mundo anda, como os casos no mundo andam, como isso tem mudado no tempo. O segundo, uma evolução do binômio crescimento-inflação, que é uma coisa que tem evoluído também, tem uma ligação direta com a normalização sanitária, pelo menos em alguns lugares. E, por fim, derivado dessas duas coisas, de que forma a gente vai ter uma atualização das políticas públicas no mundo de maneira geral, pensando sempre a política pública por excelência nesse momento é a vacinação, mas além delas, coisas mais canônicas, atividade, política monetária e política fiscal. Na questão da vacinação e da Covid em si, antes de a gente falar da vacinação de casos, o ponto é o seguinte: a dinâmica recente ela tem sido muito focada no que aconteceu no Sudeste Asiático, principalmente na Índia. Você teve um repique muito grande, isso até umas 4 semanas atrás, e você tem uma desaceleração importante na Índia. A Índia é um hotspot, é um lugar perigoso para você ter uma coisa como a Covid, porque é muita gente com condição sanitária ruim, com controle de fronteira horrível. Então, uma placa de vitrine importante para a geração de novas cepas e espalhamento dos casos para a região e potencialmente. As coisas lá desaceleram depois de chegarem num pico relativamente grande para padrões asiáticos e começam a acelerar em outros países da região, que já é um pouco da exportação da cepa. É muito marcado na Malásia e começa a acontecer alguma coisa em países menores que têm um desempenho relativo muito melhor. Taiwan, Singapura, Japão, Vietnã, e claramente é uma discussão de cepa. Só que este debate ele já passou um pouco. Se você olha hoje, os grandes blocos do mundo, Américas, Europa, Sudeste Asiático, África, ninguém está vendo, mas por a realidade é essa. E Oceania está lá quietinha no canto dela. Na Europa, você tem uma desaceleração super importante de casos, tem uma ligação grande com vacinação, especialmente no Reino Unido. Na Ásia, você tem uma desaceleração importante de casos, ainda que você tenha outros atores menores entrando, esses que você tem. E você tem uma coisa diferente nas Américas.
Nas Américas, você teve uma desaceleração muito grande, conforme a vacinação americana entra, mas as Américas param de melhorar. E se você dá um zoom, você vê, na verdade, que hoje, sempre pensando em saturação, tá? O que eu estou dizendo é que não é a quantidade absoluta de casos, mas a quantidade de casos normalizada pela população. Dos 10 piores países do mundo, hoje, a foto de ontem de noite, 8 estão na América Latina. E sendo que desses 8, 6 estão na América do Sul. Isso tem uma relação direta com a exportação das variantes brasileiras P1 e P1.2. P1 amazônica, P1.2, a que apareceu no Rio. Então, tem uma migração, isso é uma primeira mensagem que é importante, que ainda não apareceu de verdade na mídia, mas se você olha dados, ela já está lá, o novo hotspot do mundo é o Cone Sul. É a nossa. Esse é um primeiro ponto importante. Olha, isso é indicação de catástrofe? Tem vacina, então é muito diferente das anteriores, a gente tem sempre que lembrar disso. Ainda que o ritmo brasileiro pudesse ser mais rápido do que ele tem sido, tem um ritmo, ele tem as suas idas e vindas, e você vai acelerando, e, portanto, para a região como um todo, pode, tá? Mas a América Latina mantém o seu padrão histórico de sucesso, entre 30 aspas, o sucesso, por favor, de sempre se atrasar e sempre entregar as coisas depois do tempo. Tá? Então, a gente tem essa questão sanitária migrando para cá, e isso é um tema que a gente tem que ter na cabeça num horizonte que não é muito longo de tempo. Tá? A gente, efetivamente, na região, está discutindo ou uma segunda onda indo embora, Uruguai, Argentina, Paraguai, um pouco no Chile, Colômbia, ou discutindo a possibilidade de uma terceira onda, que é o caso. Hoje ela tem uma característica muito específica. Ela foi muito sincronizado na queda. E é um choque que, na volta, ele volta rápido, de maneira sincronizada no mundo, e com o tempo isso vai abrindo uma diferença, até pelo ritmo de normalização sanitária, que é muito diferente entre os países desenvolvidos e os emergentes. Então, o que tem, em termos de atividade no mundo, se você pega uma grande visão, é que o crescimento do mundo neste ano, 2021, será, ano contra ano, o mais forte desde meados dos anos 80. Uma relação direta com a queda do ano passado. Então, o efeito base ele é importante para esse nosso resultado. Agora, quando a gente olha em mais detalhes, a gente vê que tem uma diferenciação muito grande entre o crescimento do mundo desenvolvido, que melhora relativamente, e o crescimento do mundo emergente. E o emergente você pode tirar a China da conta, que a China embaralha um pouco a discussão, mas você pode separar o emergente em dois grupos. Os emergentes de renda média, eles estão piores agora, mas eles têm algum caminho de melhora olhando para frente. Nisso você coloca as grandes economias emergentes. Turquia, Brasil, África do Sul, Rússia, você pode encontrar nesse grupo. E um grupo de renda mais baixa, que são as economias realmente mais pobres, que a piora, na verdade, está acontecendo agora. 2020 não foi tão ruim, mas 21 é ruim e 22 é pior ainda. Isso eu estou sempre falando das perspectivas, por exemplo, do World Economic Outlook do FMI. Isso faz todo sentido, na verdade, porque quanto mais rico você consegue melhor tratar um choque da natureza da Covid. Tá? Então, os países desenvolvidos saem disso, ex-China, sempre embaralha a conta, mas se você pensa em emergentes, ex-China, você pensa em desenvolvidos, você pensa nas pequenas economias mais pobres, claramente os mais pobres vão ficando por trás, os emergentes vão ficando um pouco para trás, mas melhores dos mais pobres, e o mundo desenvolvido anda bem. A situação ela só não é pior porque, como a demanda externa cresce muito para os em desenvolvimento, vamos chamar assim, emergentes e mais pobres, a recuperação do mundo desenvolvido acaba puxando um pouco. Né? Então, ela amortece o tamanho da queda que está acontecendo. Mas essa queda, ela vem. Tá? De maneira geral, sempre falando de grandes números, é um mundo que tem um repique de demanda, vamos colocar assim. E assim, o crescimento ele é puxado por uma quantidade enorme de políticas públicas em vigor, fiscais e monetárias, que está tendo seus impactos, principalmente agora na retomada, numa retomada de demanda, principalmente nas economias desenvolvidas. Lembrando sempre, é tudo muito heterogêneo, né? Então, os Estados Unidos está indo melhor do que a Europa, que está indo dentro da Europa, tem países que estão melhores e outros piores, né? A volta, ela não tem a característica de sincronismo que a gente observou na queda e na primeira pernada de volta do ano passado. Só que tem um problema que está associado a isso.
E não foi só a Covid que criou, mas a gente acabou emendando choques um em cima do outro. Com essa volta agora que a gente está observando, você tem uma aceleração relativa de demanda. Essa aceleração relativa de demanda, ela enfrenta um mundo que tem inúmeros gargalos de infraestrutura e de oferta de maneira geral. Então, você tem exemplos anedóticos que vocês conhecem também. Gargalos gigantescos em logística, frete marítimo, espaço físico em porto, principalmente nos fluxos de comércio entre a Ásia e as outras grandes regiões. Você tem gargalos gigantescos em certos setores que estão associados a choques de oferta que não têm direta ligação com a Covid, dos suínos, em proteína, gripe africana de novo afetando a China, na parte de semicondutores, de microtecnologia, de microchip, vem da guerra comercial, na verdade, anterior à Covid. A Covid piora a situação, ela muda a demanda relativa pelos bens eletrônicos. Essa reunião aqui é uma super prova disso. Né? O mundo ficou mais online. Falta computador, falta microchip no mundo. Nesse momento, os preços exploram. Tá? Então, de maneira geral, o que a gente vê é um mundo que enfrenta com restrições de oferta múltiplas, algumas ligadas a desorganizações da Covid, outras não, anteriores, com demanda acelerando. Demanda para cima, oferta para baixo, não tem saída. É preço para cima. Tá? Essa elevação de preço, ela também é heterogênea. Ela é heterogênea. Refletindo a grande heterogeneidade. A retomada, ela é heterogênea entre os países e entre os setores. Este choque, ele é um choque, por excelência, muito mais em bens, originalmente, muito mais em alimentação, efeito Covid. Depois começa a passar para bens industriais, por exemplo, a parte de eletrônicos. E um choque muito suave, na verdade, na direção contrária, um choque negativo de demanda de serviços. Por quê? Porque a maior parte do mundo ainda não voltou para a rua. Isso, com normalização sanitária, você vai invertendo. Então, também, olhando para frente, no mundo desenvolvido, a tendência é que a pressão de inflação de serviços aumente e a de bens diminua um pouquinho. Mas, de novo, enfrentando restrições na cadeia produtiva, enfrentando restrições de logística, enfrentando oferta inelástica. Essa separação, né, das dinâmicas inflacionárias, ela tem uma coisa que sincroniza tudo agora, que é o quê? É o efeito base do ano passado. Então, a despeito de, se você olhar no detalhe, as dinâmicas elas não serem exatamente iguais nos países, como o efeito base do ano passado, ele foi muito forte, foi uma queda muito pronunciada na parte do sincronismo da inflação, na virada do primeiro para o segundo TRI, talvez mais do segundo TRI do primeiro, e nesse momento tem uma base desfavorável, a inflação em 12 meses ela está acelerando no mundo inteiro. Em alguns lugares, mais do que em outros. O que mais chama atenção recentemente, grandes economias emergentes, são as acelerações inflacionárias de Brasil, México e África. Nas economias desenvolvidas, Estados Unidos, e tem alguma coisa começando a acontecer na Europa, que para a Europa é boa notícia, e na China. E a China tem as suas especificidades. Tá? Então, olha, 3 mensagens já. É um mundo, na questão sanitária, que está trocando de hotspots, vamos chamar assim, com vacinação que anda de forma muito heterogênea, no mundo desenvolvido muito mais rápido do que no mundo emergente, na média. Tem emergentes bem, Israel, o Levante de maneira geral, Chile tem emergentes muito mal, tem desenvolvidos super bem, Estados Unidos e UK, tem desenvolvidos que não estão tão bem, principalmente os outros países da Europa. Mas, na média, a gente pode separar esses dois. Eu tenho uma retomada de atividade que é heterogênea, ela começa na China, passa pelos Estados Unidos, a Europa está um pouco para trás, mas, de maneira geral, o mundo emergente está bem na frente dos desenvolvidos. Desculpa, o mundo desenvolvido está bem na frente dos emergentes. E dentro dos emergentes eu tenho 2 grupos, a renda média está melhor do que a renda baixa. E eu tenho uma pressão inflacionária que combina choque de demanda global com choques múltiplos de oferta negativos, que me leva a uma pressão de aceleração em bem. Como é que a gente junta isso tudo para falar de mudança de política? Então, vamos lá. Tem 3 políticas, blocos de política que são importantes. Primeiro é vacinação. Tem uma mudança relevante que está acontecendo, tem uma aceleração relativa, e a palavra técnica estúpida, de China e Índia, principalmente. A China hoje, nesse momento, ela está vacinando 17 milhões dia.
A China é uma grande exportadora de doses prontas para a região, duas vacinas, Sinopharm e Coronavac, e de IFA, do princípio ativo, para o mundo emergente de maneira geral. Uma aceleração relativa da vacinação chinesa é tudo mais constante, restrição de oferta de vacina pronta, ou princípio ativo de vacina para o mundo emergente. Não é tão relevante para as vacinas que são produzidas no mundo desenvolvido, mas é relevante para algumas vacinas produzidas no mundo emergente, que estão ligadas ao mundo desenvolvido, por excelência, está falando da AstraZeneca. E quando você vem para a Índia, aí a situação é mais séria na vacina pronta, porque o maior produtor individual de vacina do mundo é o Instituto Serum da Índia, e ele oferece vacina para o mundo emergente. O mundo desenvolvido não compra praticamente vacina da Índia, alguma coisa na Europa, mas é pouco. O mundo emergente compra muita vacina da Índia. Então, a diplomacia das vacinas muda, né? O equilíbrio relativo muda, e quando você olha para frente, a aceleração de China e Índia nos seus programas domésticos de vacinação, tudo mais constante, coloca um pouco mais de pressão ou dúvida, talvez seja mais adequado, na trajetória de vacinação dos emergentes nos próximos meses. Esse é o primeiro ponto. Aí vamos para as coisas mais canônicas. Política monetária. Olha, é um mundo que jogou lenha na fogueira até desistir. Cortou juros, expandiu ativo, fez o diabo. E você começou também a observar dentro da política monetária algum nível de diferenciação. De novo, muito foco se dá à discussão do ECB ou Fed subindo juro ou fazendo tapering. Tapering é mudando um pouco a sua estrutura de compra de ativos. Só que, se você olha, dá um zoom out, você vê de cima, na verdade, o que você começa a perceber é que existe um padrão de mudança muito claro na postura monetária vindo das economias não centrais. Sejam desenvolvidas, exemplo, Canadá iniciando tapering, discutindo tapering, já começando a implementar em pouco tempo. Nova Zelândia, o Banco Central sinalizando uma curva de juros muito mais empinada do que o mercado tinha. E nas economias emergentes, alguns casos já de elevação de juros. Brasil, Rússia, Turquia, Hungria, Islândia, eu não sei como classificar a Islândia, porque ela é desenvolvida, mas ela é tão pequenininha que, sei lá, mas assim, a Islândia começa a subir juro, é o primeiro europeu que começa a subir juro, Noruega já começa a ter discussão, então o tom mudou, tá? Essa mudança de tom, ela tem duas frequências. Nas economias centrais, Estados Unidos e Europa, a discussão ela ainda é de tapering, e nos Estados Unidos vem antes da Europa, claramente, a Europa está mais atrasada no processo inteiro, e, portanto, não faz sentido pensar na Europa iniciando um tapering antes dos Estados Unidos, mas já começa a ter uma discussão. Não acho que é uma coisa que aconteça no curto prazo, mas é aquela história. Antes eu não tinha nenhum alambrado, agora eu não estou encostado nele, mas pelo menos eu sei que ele está ali na frente. É um pouco isso. E no mundo emergente, não. No mundo emergente já começou, pelo menos alguns grandes emergentes já começaram a subir juros. E alguns emergentes que não têm subido começam a ser, de alguma forma, criticados. Seja o México, seja a África do Sul. Então, já tem um tom um pouco distinto. E a segunda parte dessa história, que vem depois, e também, de novo, duas frequências diferentes, é a discussão de expandimos o fiscal loucamente. Uma coisa é a expansão pontual, e aí é muito claro, quem tem mais bala na agulha, quem tem mais margem de manobra vai ter menos problema para consolidar depois. Então, é muito diferente você ter uma expansão fiscal nos Estados Unidos, dentro da Covid, na Europa, dentro da Covid, e ter no Brasil, ou ter na África do Sul, ou ter em outros lugares. Né? Quem tem reserva de valor, quem tem moeda que é reserva de valor, quem emite moeda própria forte, tem um espaço de manobra muito menor do que os outros países. Níveis distintos também, tem emergentes que expandiram, mas tinham espaço para expandir. Na nossa região, Chile e Peru, claramente, nesse sentido. Outros emergentes expandiram, mas tem uma margem mais complicada de manobra, se enquadra o Brasil, se enquadra um pouco talvez Rússia, se enquadra um pouco África do Sul, se enquadra, enfim, outros países que são países que tinham uma postura fiscal pré-Covid, que podia até estar melhorando, mas em nível ela era mais complicada. Então agora a gente começa a entrar na fase de pensar na discussão de como pagar a conta. Aqui também, uma dicotomia muito clara. A discussão ela é muito mais nos emergentes e muito menos nos países centrais.
A discussão nos Estados Unidos, na verdade, é contrária, né? O pacote Biden plurianual, ele não é vamos puxar o freio do Covid, é vamos seguir adiante, né? Temos uma aposta aqui e vamos fazer uma grande mudança na estrutura fiscal, na estrutura de crescimento da economia americana, e é um grande pacote promovido pelo Estado, induzido pelo Estado, de infraestrutura, que ainda vai ser votado, que ainda tem muita coisa para passar, muita coisa para acontecer, mas a direção do debate ela é simétrica à direção de debate que a gente está discutindo nos outros anos. Então, assim, eu dei um apanhado geral, eu me esforcei para não usar gráficos nem tabelas para dar para vocês a história. Mas, repara, é uma história que começa a ter diferenciação. E essa história que começa a ter diferenciação, conforme os passos de diferenciação forem sendo observados, especialmente na discussão de política econômica, e aí, em específico, monetária, no nosso horizonte, a gente vai criando novas restrições e novos níveis de cobrança sobre o mundo específico. Um tapering no mundo desenvolvido e discussões mais aceleradas de elevação de juros nas economias centrais, não só nas desenvolvidas da franja, Noruega, Islândia, essas coisas, mas assim, especificamente de elevações de juros. Nos Estados Unidos, acho que na Europa está bem para trás, mas nos Estados Unidos, em algum momento dos próximos 2 anos, e discutir tapering nos Estados Unidos em algum momento do próximo ano, isso pode ser um fator a dar uma balançada no mercado global e local, eventualmente, neste horizonte de tempo. Então, sim, a grande mensagem é essa. Começamos a fase de diferenciação. E aí, na diferenciação, oportunidades e uma leitura mais fina do cenário. As grandes tendências agora elas começam a abrir, a gente tem que olhar as coisas de maneira mais fina, literalmente isso, mais pontual. Com isso, eu jogo a bola para Dan. Excelente. Aí, obviamente, o nosso grande desafio aqui, e antes de eu fazer algumas perguntas que já chegaram aqui para a gente, que tem perguntas aí bastante interessantes, a gente tem sempre o desafio de como traduzir isso em alocações e investimentos, né? Então, eu pegando um pouco aí o gancho do Lívio e fazendo um breve apanhado geral desse cenário econômico, o que aconteceu nos mercados, principalmente no ano passado e no começo desse ano, eu vou até além do que o Lívio falou, né? O Lívio falou estritamente no conceito econômico que as diferenças de ciclo econômico e monetário ficam mais evidentes. Quando a gente fala aqui em mercados, né, classes de ativos, essa diferenciação ela já tem acontecido desde o segundo semestre do ano passado. Então, só para refrescar um pouco aqui a memória de vocês, a pandemia começou na China oficialmente em fevereiro de 2020, né? Hoje a gente já sabe que talvez os primeiros casos tenham ocorrido em novembro ou dezembro de 2019. No começo, todo mundo achou que ia ser mais um SARS ou alguma coisa nesse sentido que não ia espalhar pelo mundo, até que em março viram que a situação era muito mais grave, né? Então o mercado começou a sentir a pandemia fevereiro, março, chegou já em março na Europa. Só que quando já tinha chegado na Europa, a China já estava atuando para endereçar a pandemia. Só depois de 2, 3 meses chegou nas Américas, nos Estados Unidos, e depois a gente começou esse ciclo todo de novo na segunda onda. Só que na segunda onda, oficialmente, ali a Ásia e a China já não tiveram grandes aumentos de casos, óbitos, etc. No primeiro momento, o que aconteceu ali, março, abril do ano passado? Todos os ativos de risco, seja bolsa, seja renda fixa, seja crédito privado, moedas, todos os ativos de risco, no primeiro movimento, todos os ativos caem, né? Todos os ativos se depreciam. Naquele momento, você não tem diferenciação nenhuma, né? É uma incerteza grande, ninguém sabia o que ia acontecer, a gente não passava por uma pandemia nessas proporções há décadas, né? Que está séculos, né? Quase um século, ou mais de um século, sem uma pandemia nessas proporções, e na incerteza tudo cai, e a gente teve a queda mais rápida e acentuada da história, né? A última grande crise que a gente viveu foi a crise imobiliária de 2008, onde as bolsas caíram mais em magnitude, mas num tempo muito mais longo, né? A gente teve aí alguns índices de bolsa caindo 60%, 70%, mas eles levaram quase um ano para cair esse valor. Ali em março, abril do ano passado, a gente teve quedas de
entre 30% e 50%, dependendo do índice do país que você olha, em 3 semanas. Então, de fato, foi um marco histórico negativo que tudo caiu de uma vez só. Ali, naquele momento, não tinha diferenciação nenhuma. Depois, com o tempo, a gente começou a ver a diferenciação, a gente teve um movimento coordenado global, que é o que o Lívio falou, de queda de taxa de juros, de quantitative easing, e aí a grande novidade dessa crise foi a atuação muito rápida dos governos com o fiscal. O Lívio está aqui para me corrigir se eu falar alguma besteira, mas acho que a diferença dessa crise é que a atuação do lado fiscal foi muito mais rápida e muito mais incisiva do que a gente teve nas outras crises. Nas outras crises você teve fiscal, mas demorou muito mais para acontecer. E até por isso que, num primeiro momento, quando os mercados começaram a se recuperar, aquela primeira rodada de recuperação se recuperou todos os países quase que em conjunto e na mesma magnitude. Quando foi ficando mais claro o tempo que ia durar a pandemia, que a gente ia ter algumas vacinas, que talvez não levaria 2, 3, 4 anos para a vacina, mas talvez levaria 1 ano, os países que estavam mais frágeis, os que estavam menos frágeis, a gente começou a ter uma diferenciação de performance de ativos. A gente não teve uma diferenciação de políticas monetárias e fiscais, que foi o que o Lívio falou aqui, tá? Todo mundo injetou liquidez monetária e fiscal nas suas economias da mesma forma. Mas no segundo semestre do ano passado, qual foi o movimento que marcou? Foi o movimento, primeiro, dos países, os países que iam sair mais rápido da pandemia. Então, você pega qual foi a bolsa que se recuperou mais rápido? Foi a bolsa da China, porque oficialmente a China endereçou a pandemia ali naquele momento. Quais foram os setores da bolsa que performaram melhores? Aqueles setores mais ligados à tech, ou as empresas percebidas como mais tecnológicas, que as pessoas estavam em casa. Então, era a ação da Zoom, a ação da Netflix e a ação da Amazon, porque o pessoal estava usando mais essas empresas. Obviamente que o lucro dessas empresas iam mostrar um resultado fenomenal, como de fato mostraram. E aí, obviamente, que empresas ligadas a entretenimento, lá fora tem muita empresa de navio, que você vai fazer navio, Carnival e etc., companhias aéreas, etc. Essas empresas ficaram no limbo durante vários meses, porque você não tinha uma perspectiva de recuperação enquanto a pandemia não fosse endereçada estruturalmente. O tempo foi passando, essa diferenciação de classes de ativos foi ficando cada vez mais evidente. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, a despeito de cenários desafiadores, sempre existem oportunidades no mercado, tá? Que é um pouco a mensagem que o livro tentou passar. A gente foi migrando para o final do ano passado e aí os riscos foram mudando. A gente tinha um risco de double dip, que a gente chama, que eram novas pernadas de recessão. A recessão foi muito curta, ali no final do primeiro TRI, segundo TRI e um pouco do terceiro TRI do ano passado. Quando a gente chegou ali em novembro, a gente teve uma eleição americana que foi muito relevante e a gente teve o anúncio de pelo menos 2 ou 3 vacinas que eram eficazes. Em dezembro, você já começou a vacinar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e Israel demorou um pouco, mas depois acelerou. Aí você saiu de um risco que era de nova recessão para o risco que o Lívio falou aqui de superaquecimento das economias e de inflação. E quando o mercado começa a migrar, você começou a ver, principalmente no começo desse ano, aqueles mercados que tinham ido bem no ano passado, eles não passaram a ir mal, eles passaram a andar de lado. E os setores ou os ativos que estavam largados começaram a performar bem novamente. Então, vocês vão lembrar aqui, os meses de outubro e novembro foram meses sensacionais, por exemplo, para a Bolsa do Brasil. A Bolsa do Brasil tem muito pouco tech, tem uma ou outra empresa percebida como tech, mas no limite tem pouca. Quando chegou outubro e novembro, que ficou claro que ia ter vacina, aí a Bolsa subiu 10% no mês, 15% no outro. Se você pegar a ação de companhia aérea nos Estados Unidos, também subiu 50%, 60% em um mês. Então, a gente começou a ver uma mudança da matriz de performance dos ativos de risco ao redor do mundo. Tá? Então, aí a gente entrou nesse ano sem mudança de cenário. O cenário do ano passado ele ficou ainda mais claro esse ano.
Então, a gente teve setores como small caps, setores mais cíclicos, ações, por exemplo, se você pegar a Bolsa Brasileira em dólares hoje, ela performa acima do S&P 500, né, no ano, porque a gente é uma bolsa mais cíclica, tem mais commodities, as commodities subiram muito de preço e etc. Pega a Bolsa Europeia esse ano, tem performado muito bem, porque é uma bolsa também mais carregada em coisas cíclicas locais e coisas cíclicas globais, né, os índices como um todo. A Bolsa da China sofre, eu vou falar um pouco sobre isso, acho que vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer aqui pelo livro, mas a China começou a querer intervir, principalmente nas big techs lá, né, na China, o que afetou bastante a Bolsa, agora começou a querer intervir no mercado de commodities, isso está um pouco aqui em algumas perguntas que a gente já recebeu, mas a mensagem principal de como a gente traduz todo esse cenário para investimentos. Primeiro, o mercado é sempre forward-looking, o mercado sempre olha para frente. O mercado não começou a melhorar em novembro, quando a gente teve a confirmação das vacinas. O mercado começou a melhorar em abril, quando os bancos centrais atuaram, quando os governos atuaram e quando ficou claro que o mundo ia estar de mãos dadas, os principais cientistas do mundo, para aprovar uma vacina em tempo recorde. Então, a gente está num cenário hoje, resumidamente aqui a nossa visão aqui na PAG para investimentos, que a gente acha que a gente ainda tem uma janela positiva para ativos de risco como um todo, e essa janela na nossa cabeça é de 3 a 6 meses, ou seja, até o final do ano, a gente acha que a gente tem um cenário onde o crescimento vai ser bastante positivo no mundo todo, né? A gente está falando aí dos Estados Unidos crescer 7, 8% esse ano, a China cresce menos, né? Talvez vai ser a primeira vez, acho que eu estou no mercado que a China vai crescer menos que os Estados Unidos, mas a China não cresce mais, né? Cresce 9, cresce 9, cresce 9, 9, a China cresce 9, Estados Unidos 7, 8, Europa também. Brasil já estão falando aí, o mercado está 4, 4,5, já tem gente falando em 5, então vamos ter, a não ser que caia uma bomba atômica no mundo, o crescimento está contratado para esse ano. A gente tem sim uma inflação mais alta e esse é um risco, essa é uma preocupação. A gente acha sim que os bancos centrais e os governos erraram a mão, mas a gente tem que ter na cabeça que quando a gente... Vamos tirar o foco aqui de emergente, né? Porque emergente sempre tem inflação alta e os ciclos são mais curtos. Agora, os Estados Unidos não tem inflação alta desde a década de 70. Então, não é de um dia para o outro que o mercado vai ver um dado de inflação e vai falar, agora a gente vai ter inflação. O mercado vai duvidar. Você vai ter dados de inflação alta, o mercado vai balançar, vai ter volatilidade, mas ele vai olhar para o lado e vai falar, quer saber? Os juros estão baixos, o quantitativismo está aí, eu quero ver mais número alto para me preocupar. Então, a gente acha que vai ter inflação, a gente está com medo da inflação, mas a gente acha que a gente ainda tem uma janela e que o mercado ainda vai dar mais peso ao crescimento, a liquidez global abundante, que vai começar a ser reduzida, mas ela vai continuar abundante, e a gente não tem a confirmação da inflação. Eventualmente, a gente vai ter espasmos de volatilidade, que o mercado vai ter medo da inflação. Então, a gente, nessa janela de 3 a 6 meses, a gente não vai ter a confirmação, nem que a gente vai ter uma inflação mais alta estrutural, nem que a gente não vai ter. Porque também é difícil você dizer que não vai ter, porque o livro está aqui para me corrigir. É a primeira vez em muitos anos que a gente está fazendo uma política keynesiana, digamos assim, de muito estímulo fiscal, e a gente não sabe se isso vai ter um efeito diferente nas economias de tudo aquilo que a gente viu acontecer na última década, nos últimos 15, 20 anos, que foi feito monetário. A gente teve alguns desbalanços, né? Teve a crise imobiliária americana, mas a gente não teve inflação. Então, a gente está trabalhando com esse cenário aqui de fato, de que em curto prazo, 3 a 6 meses, ainda é um cenário positivo, mas a gente está crescentemente preocupado e cauteloso com 6 meses à frente com esse cenário de inflação. Isso já é visto nos preços. Então, assim, a gente viu, pega small caps esse ano, sobe 20%, 25% nos Estados Unidos. Né? Pega a Nasdaq, perto de 0 a 0. Tem muitas ações de tecnologia, de growth na Bolsa Americana, que caem 50% a 60%, porque estavam com dinâmica de bolha por causa da liquidez e por causa de tudo que aconteceu ao longo do ano passado. Tá? Então, dito isso, eu queria fazer aqui uma primeira pergunta, até pegando um gancho, né? Vou levantar uma bola para o livro aí, ele corta e depois
eu continuo a jogada, né? É que entre Ásia e América Latina, né? Óbvio que uma parte disso você já respondeu, mas qual seria o melhor caminho, né? Para onde você olharia em termos de oportunidades? Eu vou deixar o Lívio começar e depois eu complemento. Vamos lá. Assim, aqui a resposta econômica é muito clara. Né? No relativo, nesse momento, e não é só nesse momento, eu acho que isso é um ponto importante, mas claramente nesse momento, você tem um mau humor que migra para cá, e a Ásia como um todo, e especificamente o Sudeste Asiático, eles têm uma postura melhor. Mas tem uma questão que eu acho que é mais relevante até do que a resposta pontual, que isso é uma coisa muito ligada à distribuição da Covid no mundo, de que forma os países estão se ajeitando ao choque. E estruturalmente a Ásia era mais adequada para lidar com o choque da Covid do que a América Latina. A Ásia tem menos informalidade, a Ásia tem mais peso relativo da indústria no PIB do que os serviços, que a América Latina. E a Ásia ela tem um requisito maior de produtividade e ela é mais capital intensiva. Né? Seja capital tecnológico, principalmente os grandes países da Ásia, Coreia do Sul, Japão, China, mesmo nos países menores, como Malásia, Indonésia, Tailândia, você tem um nível de penetração de tecnologia que, na média, ele é maior do que o nível médio da América Latina. Então, a Covid ela explicita a resposta, tá? Mas, de maneira geral, a Ásia já estava mostrando um certo esgarçamento, um decoupling da América Latina, talvez até muito pelos nossos problemas aqui do que pelas virtudes deles lá. Tá? Agora, isso não é, e aí eu estou devolvendo a bola para você, isso não é necessariamente dizer que as maiores oportunidades estão lá, porque depende muito do preço. E aí que eu acho que entra a outra parte do debate. Não, perfeito. Só ainda ficando aqui no lado econômico, né? E Lívio, também, por favor, me corrija aqui se eu falar alguma besteira. Além da questão econômica, eu acho que a América Latina está passando por um, não vou dizer problema, mas um desafio político, né? Obviamente que eu não acompanho num detalhe como o Lívio, mas a gente teve a Colômbia tomando um downgrade na semana passada ou retrasada, que o timing foi inesperado, acho que não a direção, mas o timing, acho que o mercado esperava que as casas de rating esperassem um pouco as reformas que estão sendo aprovadas ou não no país, e eles estão passando por manifestações bastante relevantes, inclusive, se eu não me engano, a Copa América ia ser feita lá, dividir com a Argentina, e eles tiveram que cancelar a participação da Colômbia, e vai ser só na Argentina por causa dos protestos. O Chile, não vou dizer que deu uma guinada à esquerda, mas eles estão virando transatlântico um pouco nessa direção. Eles têm uma reforma também tramitando, eles não conseguiram aprovar, se eu não me engano, essa semana, a taxação dos super ricos, mas tem algumas medidas nessa direção que preocupam o mercado. E aí, quando a gente vai para Peru e outros países, já são economias pouco relevantes do ponto de vista financeiro para investimento. E, obviamente, sobra o Brasil. E aí, o escopo aqui da nossa conversa não é Brasil, mas olhando tudo isso, o Brasil parece até bonito na foto, né? Quem acompanha a TAG, acompanha nossas cartas, a gente está com a alocação acima da média em Bolsa Brasileira. A gente tem alocações na média para bolsas internacionais, mas acima da média em Brasil. Não porque a gente acha que o Brasil é uma mil maravilhas, mas a gente acha que o Brasil está barato, tá? E a gente não tem uma visão tão negativa como o mercado tem em relação ao Brasil. Mas falando de Ásia contra a América Latina, se a gente pegar hoje o MSCI emergente, né, que é o principal índice de bolsa de países emergentes, né, existe MSCI de Europa, existe MSCI global. Para vocês terem uma ideia, o MSCI global é mais ou menos 58% dos Estados Unidos e uns 4 a 5% de China. Tá? O MSCI emergentes hoje uns quase 70% Ásia, 65%, alguma coisa assim de Ásia. O Brasil, que já chegou a ser quase 10% do MSCI emergente, hoje é menos de 5%, se eu não me engano. Então, acho que assim, a resposta está um pouco dada aqui, né? Acho que em termos macroeconômicos, a Ásia está muito mais bem posicionada do que a América Latina. Acho que o Lívio já falou um pouco sobre isso, eu reforço essa mensagem.
A Ásia ela está na vanguarda do mundo tecnológico, não só pela China, mas quem acompanha essa questão de falta de chips no mundo, que o Lívio comentou aqui, a principal empresa disso fica em Taiwan, né, que é a TSMC, a grande produtora de chip mundial. Então, assim, eu acho que principalmente o mundo ele é short em alocação em Ásia/China. Assim, se você conversar com os investidores brasileiros, provavelmente pouquíssimos vão ter alocação em China ou em Ásia. E quem tiver vai ser muito abaixo do que é de verdade. Mesmo quando a gente pega o MSCI global, que é 60% Estados Unidos e 4%, 5% China, eu consigo ver a China ter 30%, 40% desse índice no horizonte de 5 a 10 anos. Então, assim, o mercado, de fato, está short em bolsas asiáticas e em bolsa chinesa. Então, assim, eu acho que tem um fluxo para esse mercado, né? E fluxo é sempre importante para a performance dos ativos. Óbvio que não vai ser em linha reta, o fluxo não vai entrar de um dia para o outro. É igual a história do Brasil, né? A gente viu cair juros, vai ter um fluxo para a Bolsa, o fluxo não entra de um dia para o outro. A gente agora está quase atingindo 4 milhões de CPFs na Bolsa do Brasil. A China é um mercado mais regulado, é um mercado que existe uma intervenção estatal ainda muito grande, e isso às vezes afugenta alguns tipos de investidores, mas existe um esforço governamental de mudar isso, da maneira deles, né? Obviamente que é a maneira diferente que nós aqui no Ocidente tratamos. Então, quando a gente fala em alocação, e essa questão de ciclos, que é muito interessante, os índices da Bolsa da China foram um dos grandes destaques ano passado. Se não me engano, a Bolsa subiu entre 20% e 25%. E esse ano é um dos grandes destaques negativos. Né? Por quê? Tem a diferença do ciclo, lá recuperou antes, recuperou mais, o ciclo está mais avançado, como o Lívio comentou, eles começaram a apertar mercado imobiliário, mercado de crédito, a Bolsa sentiu. E, além disso, eles começaram a intervir no mercado de Big Techs, algumas vezes com razão e outras não, a gente não precisa entrar nessa discussão aqui, e dois, começaram a intervir no mercado de commodities, que aí vai ser minha próxima pergunta, que a gente já entra um pouco nela. Então, quando a gente olha estruturalmente, a Bolsa da China caiu, e alguns setores que eram 20%, 30%, pegar as grandes Big Techs chinesas, né, Alibaba, Tencent, Baidu, tem empresas novas lá, que é Pinduoduo, Meituan, são empresas, grandes startups que cresceram e fizeram a IPO na Bolsa. Essas ações caíram entre 30% e 50%. Quando a gente olha, a gente acha que são empresas extremamente competentes, que vão continuar trazendo grandes retornos para o acionista e para o investidor no longo prazo, mas que estão passando por um momento de incerteza. Se a gente fizer uma analogia com as Big Techs americanas, vamos lembrar o que aconteceu lá em 2001, a ação da Amazon caiu 70%, e hoje deve ser 10, 20 vezes o valor que era lá em 2001. Óbvio que tiveram empresas que morreram no meio do caminho, tiveram. Na China também vai ter empresa que não vai sobreviver. Por isso que você tem que estar nos gestores corretos, tem que saber alocar direito. E para ficar claro que a gente nada aqui é recomendação de investimento em ação direta nenhuma, tá? A gente não faz isso na TAG, a gente escolhe os melhores gestores para fazer isso. A gente monitora pelo menos 4 a 5 gestores que só fazem China, que estão na China há algumas décadas. Alguns desses fundos existem há 10, 15 anos. O mercado chinês de ações abriu ali no final da década de 90. A primeira casa que se estabeleceu lá foi o UBS. Hoje você já tem bons gestores como JP Morgan, como a própria Wellington. Então, a gente monitora essas casas, Morgan Stanley, fundos excepcionais. Então, quando a gente olha essa realização de lucros, né, que no curto prazo parece desconfortável, a gente acha que é oportunidade de alocação. Então, a gente tem aumentado a nossa alocação nessa parcela de investimento em ações na Ásia, principalmente focado em China. Então, acho que, respondendo aqui essa pergunta, a gente acha, sim, que a Ásia é uma grande oportunidade de investimento a médio e longo prazo. No final do ano passado, tinha um pouco de desconforto com preço e dinâmica. O Lívio também está aqui para me confirmar. Sempre que o mercado entra nessas dinâmicas de bolha,
lá na China o regulador não gosta, ele não gosta nem que caia muito rápido, nem que suba muito rápido. Então, ele começou a intervir, a gente acha que vai ter um período aí de saculejo, tem algumas questões do mercado de crédito, mas quando a gente olha para daqui a 3 a 5 anos, 5 a 10 anos, a gente acha que é um mercado extremamente promissor e que não é só o brasileiro, o mundo está short em Ásia. Então, aqui a gente tem como convidado, aqui a gente tem clientes institucionais, onde a gente já olha para esse mundo de Ásia, principalmente via mutual fund, alguns que têm feeder no Brasil e outros que não têm feeder aqui, mas que a gente acessa diretamente lá fora. E para os nossos investidores, pessoas físicas, a gente tem um fundo de hedge fund, que é o TAG Hedge Fund, onde a gente tem 2 fundos focados em China nele, um que é o long only, que só faz ações, que é o Wheelhouse, que é um dos maiores hedge funds de China do mundo. Eles ficam lá na China, eles têm mais de 50 bi só fazendo long only China. E a gente tem o fundo long short neutro de China também, especialista, o fundo que está subindo 9% esse ano, mesmo com a bolsa da China caindo bastante. Então, acho que a gente é um entusiasta dessa tese, a gente de fato acha que de América Latina a gente ainda gosta de Brasil, a gente acha também que a região passa por um momento bastante complicado, econômico e politicamente, e a questão da crise sanitária. Brasil, a gente acha que ainda está barato aí por valuation. Mas já emendando aqui na próxima pergunta, falar um pouco desse mercado de commodities, né? Até porque afeta bastante o Brasil. A gente viu, né, Lívia, aí uma alta exponencial, acho que a gente pode dizer aqui, né? Quase parecido com criptomoeda de algumas commodities, né? Minério de ferro, cobre, teve até a madeira, subiu muito, né? O lumber. E a gente sabe que a China hoje é um grande participante e um grande comprador da maior parte dessas commodities. E mais recentemente, aí nas últimas 2, 3 semanas, a gente começou a ver não só sinalizações, como uma atuação de fato da China no mercado de commodities, né? Eu estava lendo hoje de manhã que eles proibiram os bancos a venderem algumas notas ligadas a commodities e tal. Então, queria ouvir um pouco a sua opinião. Primeiro, por que eles atuam dessa maneira, né? Quais são os impactos sociais e econômicos de uma alta muito, muito forte das commodities? E se, de fato, você acha que eles têm esse poder de controlar o preço das commodities no médio e longo prazo? Vamos lá. Deixa eu dar uma visão mais estrutural antes da gente entrar nos específicos, tá? Tem 2 coisas, e é estrutural mesmo, tá? Eu estou voltando bastante no tempo, olhando bastante isso. Desde, principalmente da abertura com Deng Xiaoping, final dos anos 70, 90, tem 2 coisas que são muito claras, levam a instabilidades no regime chinês. Basicamente, é uma coisa só, na verdade. É quando o povo fica irritado. Tá? O povo chinês ele fica irritado quando acontecem 2 coisas. Quando ele tem dificuldade de comer, preço de alimento para cima. Quando ele tem dificuldade de morar, preço de habitação para cima. Se você faz essa visão dos últimos 40 anos, todos, e aí todos mesmo, todos os eventos de instabilidade política, passa da parte fiscal, outros eventos posteriores que foram maiores do que acho que também ocorreu, todos eles têm uma ligação Hong Kong, há 2 anos atrás, todos eles têm uma ligação direta com ou aumento de preço de comida ou aumento de preço de moradia. Então, tem uma característica muito, muito engraçada, né? Que é uma autocracia que tem medo do povo. E, de fato, tem. Tá? Nesse caso específico. E o jogo do chinês médio eu abro mão de liberdade para você me dar bem-estar. Mas eu não estou tirando o bem-estar da minha liberdade de associação, da minha liberdade democrática, eu estou tirando o meu bem-estar porque o meu avô era um camponês que plantava arroz e passava fome, e eu hoje tenho 5 celulares e moro numa cidade de 20 milhões de pessoas. Que é tecnologia, uma cidade global. Então, assim, o jogo é literalmente isso. O que a gente tem visto mais recentemente é que, primeiro, o choque chinês de alimentação ele é anterior à Covid. Ele é o choque da gripe africana. Então, o ciclo chinês ele também ficou um pouquinho diferente na parte de inflação, porque a grande pancada ela é no último trimestre de 2019.
tá? Na verdade, ela começa um pouquinho antes ali de... Começa para valer mesmo em novembro, ela começa a passar para o mundo um pouco depois, mas o choque, ele é o choque da gripe suína africana e ele afeta o fechamento de 2019. Devem lembrar a pancada que a gente teve em inflação de carnes no mundo e no Brasil, inclusive, em dezembro de 2019. Inclusive, o IPCA estava rodando abaixo da meta aqui, ele ficou perto da meta com uma pancada de inflação de alimentos, de proteína, no curtíssimo prazo, no quarto trimestre. Esse choque ele vem fazendo, mas ele desfaz numa velocidade ruim. Primeiro, porque tem outros choques por dentro. Você teve uma nova rodada menor de gripe suína africana em duas províncias específicas, Sichuan e Heilongjiang. Isso tem mais ou menos uns 3 meses. E esse processo do primeiro choque, ele é um processo em que você tem que matar as matrizes. E quando você mata a matriz, você tem que matar todos os porcos contaminados, o ritmo de retomada, de normalização da oferta é longo, né? Porque para você ter a oferta de fato funcionando de novo, a matriz tem que crescer, engordar. A matriz é a mãe do porco novo, né? do porquinho. Então, você tem que transformar o porquinho pequeno numa matriz e aí ele gerar o ciclo de novo. Isso, primeiro, é longo. É um ciclo de 2, 3 anos. 2, como um choque no meio. Você tem outras rodadas de gripe suína africana. E 3, tem uma mudança tecnológica que foi pouco discutida, que o grosso do choque de proteína lá atrás ele foi, vamos chamar assim, no porco de lavagem, né? O porco que é criado, não é criado em granja, né? Ele não é o porco industrial, ele é o porco que fica ali comendo sobra de comida da terra lá do chinês médio. E tem uma mudança para você tornar isso mais capital intensivo, até para você encurtar o tempo de engorda, né? Então, o porco chinês ele é o frango brasileiro. Grosso modo é isso. Tá? E isso é profundamente intensivo em ração. Então, assim, tem um pedaço do choque que é global, que é, olha, subiu a demanda por ração no mundo porque o regime de criação de suínos na China ele é mais capital intensivo, ele é mais intensivo. E, para isso, mais ração. Tá? Milho, trigo, soja. Esse é o primeiro choque. Por que eu estou contando essa história longa? Para responder a tua segunda pergunta, mas eu vou chegar lá. O segundo ponto é o que todo mundo tem na cabeça, que é a China é consumidora de commodities pesadas. Minério, níquel, alumínio, de coisa. O ciclo de infra na China, muito importante para a retomada do choque Covid, mas se você olha a contribuição da construção civil para o PIB chinês, ela é muito menor hoje do que o senso comum sugere. Ela foi muito importante na volta rápida, entre o primeiro e o segundo trimestre do ano passado, mas depois a aceleração relativa da indústria de transformação, não é da construção civil. Não estou dizendo de maneira nenhuma que a China não vai consumir minério pesado. Estou dizendo que a participação relativa desse setor ela é menor. Só que como você teve um repique de demanda muito grande por construção, você teve uma pressão em preço de terra e você teve uma pressão em preço de imóvel. Tá? Isso vem acelerando desde mais ou menos meados do ano passado e você já teve 2 eventos, agora está chegando um pouco no radar, né? Mas a gente já tem discutido isso há algum tempo, talvez até em lives anteriores a gente tinha falado disso. Você tem 2 eventos de restrição no mercado que começaram a ser implementados, no mercado imobiliário, que começaram a ser implementados pelo governo chinês. O primeiro evento, mais pesado, é o evento da restrição da capacidade de endividamento das incorporadoras imobiliárias, e ele ocorre em meados de setembro do ano passado. Ele tem uma implicação direta, que é o seguinte: a capacidade de geração de oferta adicional de imóveis diminuiu. Tá? A ideia, na verdade, era desacelerar o preço de demanda por terra, portanto, você trazer toda a cadeia imobiliária para baixo. Isso não deu muito certo. Esse preço de terra ele continua acelerando. Hoje ele está no pico da série, além da tendência histórica. E aí tem uma segunda rodada que começou em janeiro desse ano, que vai ter novas sub-rodadas dela, que é a restrição do lado da demanda. Tá? Que restrição é essa? Primeiro, impondo restrições à capacidade do banco de concederem empréstimos ligados ao setor imobiliário.
seja empréstimo a empresas que não são as incorporadoras, seja mortgage para as pessoas. E também não é tão relevante, porque na China, usualmente, você tem um down payment muito alto, as pessoas não tomam conta crédito imobiliário para comprar imóvel. E agora você começa a entrar numa tendência maior de restrições administrativas. Tá? As pessoas não podem comprar um segundo imóvel. Isso várias vezes a China já fez, e tem coisas anedóticas que são barato nisso. Né? Quando você faz isso, sempre explode o número de divórcios. Por quê? Porque é uma família que não pode comprar. Então, um marido e mulher separam, cada um compra e a vida segue. Tá? Isso, marcadinho está acontecendo de novo. Por que essa história é longa? A China ela tem uma capacidade muito grande de intervir de forma, vamos chamar assim, draconiana nos seus mercados, inclusive chegando ao limite de falar: você não pode mais comprar uma segunda casa, ou você não pode mais ter posição short na commodity X. Eles já fizeram isso na própria moeda. Né? Lá atrás, já tem tempo isso, mas em 2017, se eu não me engano, eles chegaram para os grandes bancos em Hong Kong e falaram: não pode ter short no renminbi offshore. Mas como assim não pode ter short? Não pode ter short. Deixar o renminbi, você vai ficar sentado esperando o dia que eu vou deixar. Tá? Não é um mercado livre, é um mercado ultra regulado que o Estado deixa você andar até o momento em que ele não deixa você andar, e isso é sempre a gente tem em mente quando a gente está falando de China. Então, sim, existe capacidade da China afetar os preços de commodities? Olha, em certas commodities, ela tem uma posição que é quase um monopsônio. Monopsônio é o contrário do monopólio. Né? Monopólio é quando você é o único produtor. Monopsônio é quando você é o único comprador. E aí, se você fala, não compro, o preço cai. Né? Ela, evidentemente, ela tem uma posição de monopsônio na cadeia de proteína, da ração ao porquinho, vamos colocar assim, e ela tem uma posição de monopsônio em várias commodities pesadas na cadeia industrial / imobiliária. Tá? Ela tem uma outra posição que é importante, que está um pouco fora desse jogo, porque para ela é boa, ela tem uma posição monopolista quase na produção de terras raras, que é super importante para a discussão de eletrônicos. Mas aí ela está do outro lado. Então, respondendo a tua segunda pergunta, sim, a China tem capacidade de influenciar o mercado porque ela é um demandante muito grande. Se ela administrativamente diz, não vou comprar, o preço cai. Tá? E 2, por que eles estão fazendo isso? A sua primeira pergunta. Porque eles estão ficando continuamente preocupados com esses 2 vetores de pressão, que são vetores anti-bem-estar da população. E, de novo, é uma ditadura que tem medo do povo. E o povo fica irritado quando acontecem essas 2 coisas. São vetores de instabilidade social, né? E como ele é um governo autocrático, ele precisa ter estabilidade social para não tirarem ele de lá. Mas só para encerrar esse assunto de China, acho que o resumo aqui para vocês, a China, eu já tive essa conversa com alguns clientes e alguns de vocês, a China me lembra muito o caso do Brasil, né? Em que sentido? Se você pegar o S&P 500 nos Estados Unidos, até ali o meio do ano passado, nos últimos 10 anos, foi muito difícil você bater o S&P. Né? O S&P, você sentava em cima, comprava um negócio passivo e você ganhava bem barato e não precisava fazer muita coisa. Aqui no Brasil, não. Se você pegar o Ibovespa, se você pegar bons gestores de renda variável, eles, ano após ano, no longo prazo, eles conseguem bater muito o Ibovespa. Por quê? Porque é um mercado que tem mais arbitragem. Né? Se você está focado naquele mercado, você tem mais informação, costuma ser, não vou dizer mais fácil, mas as oportunidades são maiores. E o mesmo vale para a China. Né? A gente fez aqui os mesmos estudos que a gente faz para o Brasil, para bons fundos de China, e a gente vê que não só o índice lá é mal feito, como você tem muitas oportunidades que não estão expressas no índice e que você consegue fazer na gestão ativa. Então, a despeito de todos esses desafios que a China impõe, como o Brasil impõe, né, por isso que eu estou fazendo essa analogia, a gente acha que é um mercado bastante próspero para investimento. Né? Tem um dado que eu gosto de falar sempre, que, se eu não me engano, de 2010 a 2016, 15, antes do impeachment no Brasil, a Bolsa chegou a ter um drawdown, uma queda ali de 40% a 50%. E os 5 melhores gestores do Brasil e os que a gente tem alocação,
subiram entre 40% e 80% nesse mesmo período, mesmo com a Bolsa caindo 40%. Então, na China, esse mesmo fenômeno acontece, às vezes do índice cair e dos gestores performarem muito bem. Então, acho que para encerrar o assunto e entrar aqui no próximo, a gente está bastante animado com essa tese de China, de fato tem que acompanhar, eles estão mais avançados no ciclo, a Bolsa caiu recentemente, tem questões no mercado de crédito, agora tem questões no mercado de commodities e tem questões regulatórias no mercado de tech, mas a gente acha que é um mercado bastante promissor. Indo para a próxima pergunta, são duas, na verdade, né? A primeira o Lívio já respondeu, e aí a segunda tem a ver com a que eu vou ter que responder, que é a questão da mudança e velocidade do ciclo no G3, que, na verdade, o Lívio já mostrou que não é só no G3, o mundo todo passa por uma mudança, não o mundo todo, mas existe uma heterogeneidade grande entre os ciclos econômicos, e aí entra um pouco na outra pergunta, que aí o abacaxi está aqui na minha mão, que é a questão do nível de yield, de spread dos ativos de crédito, principalmente americanos, né? Que o mercado de crédito europeu é um mercado bem menor, né? O mercado de capitais na Europa é mais centralizado nos bancos, nos Estados Unidos você tem mais esse mercado de capitais em títulos. E aí, a nossa visão, e quem acompanha a nossa carta mensal sabe disso, quem não acompanha pode entrar lá no nosso site, estou já fazendo aqui o jabá aqui para a nossa área comercial, a gente está abaixo da média em alocação em crédito internacional há algum tempo, e a gente vem diminuindo essa alocação. Quando a gente pega ativos investment grade ou high grade, que são aqueles ativos percebidos como baixo risco de crédito, eles hoje pagam Treasury americana, juro americano, mais 80 bases, 100 bases no máximo. Tem um alongamento da duration desses papéis. Então, esses papéis eles estão cada vez mais longos, ou seja, quanto mais longo, mais risco, né, mais volatilidade. E tem uma piora no balanço das empresas ou nas empresas que estão emitindo. A mesma coisa vale para os títulos high yield, ou seja, aquelas que são percebidas com maior risco de crédito, só que elas pagam uma taxa maior, né, na média um pouco abaixo de 4% ao ano, 3,80%, alguma coisa nesse sentido. A nossa visão aqui na TAG é que o risco hoje não compensa esses preços. Você acha então que vai ter um problema no mercado de crédito? Não, hoje eu não acho. Eu acho que se você quer tomar o risco e ficar surfando aí 3,80%, 4% em high yield, você vai ganhar esses 3,80%, 4% nos próximos meses, mas o risco a cada dia que passa aumenta de você ter uma mudança mais radical de política monetária e você ter uma perda de capital, uma reprecificação desses ativos. Então, de novo, aquela história, a janela de curto prazo ainda parece ser boa, a gente não vê muito espaço para ganho de capital, muito difícil ver um ganho de capital expressivo nos níveis que a gente está, mas a gente também não vê trigger, mas a gente vê que é inflação, a gente só não acha que vai ser, óbvio que essa inflação vai ser mais alta e que vai ser no curto prazo. O risco dessa posição, obviamente, o mercado, você não precisa nem ter 3, 4 números de inflação mais alta. Se a gente tiver a percepção pelo mercado que houve um erro de política monetária ou de política fiscal, aí a gente pode ter uma abertura de juros mais expressiva e esses ativos eles ficam numa situação muito frágil porque eles não têm gordura, né? O valuation, o preço, está num nível tal que não tem gordura, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ali no auge da crise, em abril do ano passado, a gente comprou bastante bom de empresa brasileira para os nossos clientes, emitidos lá fora em dólar, e a gente alocou em fundos de crédito mais agressivos lá fora. Por quê? Porque você viu o high yield bater 10% de taxa ao ano, você viu o investment grade bater 5% de taxa, né? Então, pegando empresas brasileiras que vocês conhecem melhores, mas elas valem para os seus pares internacionais, um papel, uma dívida do Itaú emitida em dólar, com vencimento em 2023, a gente chegou a comprar 7% ao ano. Uma Petrobras 2027 pagando 9% ao ano. E seus pares internacionais idem, né? Lembrando, o Brasil não é investment grade, então esses ativos são percebidos como ativos high yield, né? Apesar da gente achar que Itaú é um ativo AAA. A Petrobras, há controvérsias, né? É o mercado de commodities, uma empresa estatal e tal.
mas a gente viu esses high yields lá fora operando a 9%, 10%, e a gente chegou a ver investment grade operando a 4%, 5%, 6%. Então, a gente não gosta da classe no momento, a gente não acha que a classe vai explodir, a gente ainda acha que tem a janela, mas a gente acha que, de fato, os spreads e os yields eles estão bastante espremidos. Tá? A resposta para essa pergunta é essa. Mais uma pergunta aqui que está na minha mão, Lívio. Agora a maioria aqui está comigo, então você pode dar uma respirada aí. Uma aqui é como vocês avaliam a diversificação do risco país. Acho que a gente já passou por alguns desses pontos aqui, né? Acho que o Lívio comentou, passou por alguns países, eu falei de alguns outros aqui de América Latina. Eu acho que a resposta clichê, né, é que diversificar na média é bom. Obviamente que tem um limite à diversificação e, obviamente, que precisa ter uma diligência no que você vai diversificar. Né? Eu hoje não quero sair de Brasil para comprar Colômbia, que a gente falou aqui. Né? Eu não sei se eu quero sair de Brasil e comprar Chile. Então, talvez eu queira sair de Brasil, eu quero comprar um pouco de Chile. Então, a gente acha importante, a gente acha que tem que diversificar. Eu sei que tem um pouco daquela dúvida, né? Quanto eu devo investir no exterior? Essa dúvida sempre aparece. Para o investidor institucional, a gente acha que tem que usar tudo o que a legislação permite. Na verdade, a gente acha que a legislação está atrasada. A gente acha que a legislação ela ainda vai liberar espaço maior para investir no exterior. Simplesmente porque o que a gente tem de exterior é um universo muito maior do que a gente tem em Brasil. A gente gosta do Brasil, a gente acha que o Brasil está barato, mas você tem que investir 90% no Brasil e 10% no exterior, né? O exterior tem China, tem a Europa, tem Estados Unidos, tem todos os emergentes, e Brasil é Brasil. Você tem os subsetores, as subclasses, mas é um universo muito menor. Então, a gente acha que quanto mais diversificado você tiver, melhor. Obviamente que isso tem um custo de você ter que fazer uma diligência, uma governança maior, não só macroeconomicamente, nos países que você está investindo. É por isso que o Lívio nos presta consultoria, e acho que muitos de vocês sabem, ele passa uma vez por mês conosco aí, entre 4 e 6 horas. As apresentações dele tem 300 slides, né? E vocês perceberam que ele fala desde dos porcos e do peso dos porcos na China para a inflação, até a rúbrica 105 do fiscal no Brasil. A gente vai no detalhe do detalhe, porque a gente tem que ter essa diligência de países, Covid na Índia, na Malásia. Então, a gente tem que ter essa visão de onde estão as oportunidades. E aí, o segundo ponto, que também entra numa outra pergunta, é como escolher os gestores, tá? Como escolher os gestores para investir lá fora. E aí, aqui, deixa eu ver o tempo aqui, eu ainda tenho aqui uns 15 minutinhos. Um pouco, a gente fez um grande roadshow, principalmente no mundo institucional, mostrando um pouco como é que é o nosso processo de seleção de gestores fora do Brasil, mas de uma maneira muito superficial e muito resumida. E aí depois, obviamente, quem ainda não ouviu esse nosso roadshow, eu peço para entrar em contato aí com nossos representantes comerciais para marcar reuniões one-on-one entre a gente. Mas a gente tem uma grande base de dados de uma empresa que presta serviço lá fora, que é a Morningstar, que talvez seja a maior base de dados de fundos do mundo, e a gente foi fazendo um screening. A gente criou aqui um algoritmo, né, no Python, os nossos universitários criaram isso para a gente, e a gente consegue colocar algumas variáveis de tamanho de fundo, de rating, de ano de existência, de performance, e a gente sai de quase 300 mil fundos que tem nessa base, a gente chega em 4 mil fundos, a gente divide esses fundos em classes e subclasses, de cada classe e subclasse. Porque não adianta eu olhar um fundo que só investe em bolsa americana, um fundo que só investe em renda fixa emergente. São coisas totalmente diferentes. Então, a gente dividiu banana com banana, maçã com maçã, laranja com laranja. Aí a gente escolheu de 3 a 5 melhores fundos com melhor performance dentro desse nosso algoritmo para a gente olhar no detalhe. E aí, uma vez que a gente olhou esses 5 fundos, a gente escolheu 2, 3 de cada classe e a gente foi a fundo no qualitativo. Aí a gente liga para o
gestor, a gente fala com o gestor, a gente monitora o gestor mensalmente, a gente faz uma apresentação interna, a gente leva para o nosso comitê de produtos. Na média, são sempre grandes gestores e grandes casas globais, até porque a gente botou um threshold, né, de ter 3 anos de existência ao fundo e de ter 500 milhões de dólares de patrimônio sob gestão. E, obviamente, para você ter um grande gestor, então Schroeder, Morgan Stanley, Wellington, Nordea, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Aberdeen e etc. Né, devem ser lá fora. Muitas dessas casas têm capital aberto. Então, a gente tem aí de 15 a 20 gestores que a gente olha, que a gente trabalha, uma dezena de fundos. E aí, a partir daí, a gente monta o portfólio, né? A gente olha o nosso cenário econômico, a gente fala com o Lívio uma vez por mês. Na verdade, uma vez por mês é o presencial, né? A gente fala com ele todo dia aqui no WhatsApp, a gente está o dia inteiro perturbando ele com perguntas. E aí a gente monta o nosso asset allocation, que a gente chama, e a nossa seleção de gestores. E conforme o cenário vai mudando, a gente vai mudando essas nossas alocações, tá? Obviamente que tem um pouco de ciência e tem um pouco de arte, né? A ciência é olhar a performance passada, só que, como a gente falou, performance passada não quer dizer que você vai ter performance futura, né? Outro clichê aqui. A gente precisa saber, o time é o mesmo? Porque se sair os 3 principais gestores desse fundo no ano passado, esquece a performance passada. É um outro fundo. E aí isso, às vezes, o investidor pessoa física, o investidor que não está atento, que não está falando com o gestor todo mês, pelo menos, não vai saber disso. Então, se a gente fala com o gestor, ele fala, esse gestor aqui saiu da gestora mês passado. Eu olho, o cara tem 35 anos de banco e 25 anos tocando esse fundo. Eu tenho que rever minha alocação, eu tenho que rever a minha recomendação, porque é um outro gestor, é um outro... E isso, obviamente, a tua plataforma de investimento, o teu agente autônomo ou o teu, eventualmente, a tua gestão passiva não vai falar isso para você. Essa informação não vai chegar para você. Esse é o trabalho que a gente faz aqui de governança e diligência. Então, tem um pouco da ciência de olhar performance, volatilidade, drawdown e etc. E tem um pouco de arte de você, conversando com o gestor, entendendo o que ele faz, entendendo a equipe, você conseguir identificar que esse cara vai conseguir continuar entregando os retornos que ele entregou no passado, sabendo que nem robô acerta sempre, né? Nem fundo quantitativo dá dinheiro sempre. Então, vão ter janelas em que esses gestores vão performar mal. Às vezes pode ser janela de poucos meses, às vezes pode ser a janela de 1, 2 anos. E aí o nosso desafio aqui é sempre tentar identificar se alguma coisa mudou de fato naquele gestor, naquele fundo, e a gente tem que mudar a nossa alocação e a nossa recomendação, tá? A gente está indo aqui já para os minutos finais da nossa apresentação. Tem uma outra pergunta aqui interessante, que é em relação à gestão passiva, tá? A gente gosta de gestão passiva, mas a gente gosta de um mix, tá? Quando a gente fez esse nosso show, quando a gente criou o nosso produto, né? A gente tem um produto aberto agora que se chama TAG Multi-Solutions, Multi-Asset Solutions, que é o fundo que a gente faz as alocações fora do Brasil, principalmente para os investidores institucionais. A gente consegue provar, né, por gráficos, que você escolhendo os gestores corretos, no longo prazo, eles performam melhor que a gestão passiva que os ETFs. Dan, então quer dizer que você não gosta de ETF? Não, a gente gosta de ETF, a gente recomenda e a gente usa principalmente para alocações táticas e para alocações de nicho. Então, por exemplo, para os nossos clientes que têm conta fora do Brasil, a gente fez uma alocação no ETF de valor no ano passado. No começo desse ano, subiu bastante, 10%, 15%, aí, dependendo do momento que a gente entrou, contra o S&P que tinha subido bem menos, contra o Nasdaq que estava 0-0, e aí teve um certo momento que a gente trocou essa alocação, por exemplo, para um ETF de energia limpa, que era uma classe que tinha subido muito com o Biden, depois caiu muito, e a gente acha que é uma tese interessante para o médio e longo prazo. Então, a gente acha que a gestão passiva ela é muito eficiente em termos de custo e liquidez, mas a gente acha que todo esse cenário que o livro descreveu aqui, de heterogeneidade de política fiscal, de política monetária no mundo, ela gera mais volatilidade e ela vai gerar muitas oportunidades
por debaixo da superfície. Então, resumidamente, a gente acha que cada vez mais olhar o S&P 500, olhar o MSCI Global, olhar a Nasdaq, não vai ser o melhor parâmetro para você saber o que está acontecendo na Bolsa. Você vai olhar a Nasdaq hoje, ela está subindo um pouco no ano. Agora, tem dezenas de empresas ali que caíram 50%, 60% das ações. E tem empresas que subiram 40%, 50%. Então, a gente acha que um mundo mais incerto, um mundo de mais diferenças de política monetária, um mundo em que o Banco Central americano começa a falar em diminuir o quantitative easing, né, diminuir a injeção de liquidez, você cria essas oportunidades. Então, o stock picking, né, o asset allocation, ele vai ser cada vez mais importante. Tá? E aí, só para eu finalizar aqui, deixar 10 minutos para a nossa área comercial encerrar e fazer um pouco nossa propaganda também, afinal de contas, a gente precisa fazer, né? A gente não acha que você mudar a política monetária de direção, ela por si só é um problema para os mercados, ela tem que ser negativa, né? Na verdade, a velocidade importa mais que a direção. Então, a gente viu a ata do Fed há 10 dias atrás, que já começou a sinalizar alguns membros pensando em querer diminuir o quantitative easing, e depois vários membros do Fed falando na mesma direção, o mercado ficou bem. O S&P está no high histórico, DAX na Alemanha high histórico, Nikkei no Japão no high. Então, a direção não importa muito, o que importa é a velocidade. Então, uma parte disso já está no preço. O que não está no preço é o seguinte, a gente mês que vem tem um novo Core CPI, que é o núcleo da inflação americano, que foi 0,9 mês passado, ser 0,9 de novo. Aí o mercado começa a ficar com medo. Aí tem mais um mês de 0,9. Não precisa ser 0,9, se for 0,6 já é um problema. Se for 0,5 já é um problema. Então, se você tiver a percepção de que o Banco Central, e principalmente o Banco Central americano, ele ficou atrás da curva e ele vai ter que acelerar esse processo, aí sim é um problema. Aí sim é negativo. Por isso que a gente existe esse risco cresce, né, à medida que as economias reabrem, que as economias crescem, mas, por enquanto, o mercado ainda não está precificando esse risco com uma probabilidade alta. Tá? Alguma coisa está no preço, mas uma probabilidade baixa. Então, eu queria agradecer ao Lívio, acho que foi mais uma aula aqui para todos nós, não só para os nossos convidados, mas para como nós da TAG, e passar aqui a palavra para a Márcia poder fazer o encerramento. Eu estou bem contente por tudo que eu vi, já recebi até elogios aqui no meu WhatsApp, não tivemos perguntas, acho que já foram bem abordadas, as pessoas enviaram previamente, isso também foi bem bacana, já agradeço a participação de todos que enviaram e os que estão aqui presentes, tá? A gente gravou essa live, em breve a gente vai disponibilizar um link para vocês poderem assistir isso no nosso canal no YouTube, e mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Lívio, obrigada, Dan.